Exporvisões apresenta Na Cadência da História, o seu patrimônio musical, com Gilberto Vieira e Rony Lima. Sejam todos bem-vindos. Cana, amarro, cana, do três nó amarradinho. Foi você quem me ensinou a namorar que eu não sabia. Eu corto cana, amarro, cana, do três nó de amarrar. Foi você quem me ensinou, eu não queria namorar. Eu corto cana, amarro, cana, do três nó amarradinho. Foi você quem me ensinou a namorar que eu não sabia. Acabamos de ouvir um trecho do cortejo do Boi Marinho, Carnaval de Olinda 2013. Estamos iniciando uma nova série dedicada à cultura popular, danças, músicas, ritmos e brincadeiras. E o nosso convidado é Hélder Vasconcelos, natural de Garanhuns, em Pernambuco. Músico, ator e dançarino, é um dos formadores do grupo musical Mestre Ambrósio. Na carreira solo, criou espetáculos Espiral Brinquedo Meu, Por Si Só e Eu Sou. É fundador e coordenador do grupo Boi Marinho. Atua também na criação de trilhas sonoras e como consultor, preparador, diretor e palestrante. No cinema, atuou nos longas Baile Perfumado, O Homem que Desafiou o Diabo, A Luneta do Tempo e Entre Irmãs. Hélder, meu amigo, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Maravilha, eu que agradeço. Um prazer estar aqui conversando com vocês. Prazer é todo nosso, viu? E para participar desse bate-papo ao nosso lado, Maria Eugênia Tita, dançarina, historiadora e pesquisadora das danças tradicionais brasileiras. Maria Eugênia, muito obrigado por aceitar o nosso convite também, viu? Oi, eu que agradeço. Vamos trocar aqui, maravilha. Que legal. Bom, então vamos lá. Hélder, você fez parte do Mestre Ambrósio, um dos grupos mais importantes da cena pernambucana do Mangue Beat no final da década de 90, sendo um dos responsáveis de apresentar as tradições populares de Pernambuco, como o cavalo marinho, os grupos de maracatus e de coco, para uma juventude que, na nossa concepção, estava cada vez mais se distanciando dessa cultura popular. Uma parcela da juventude que passou a ter como referência grupos como o Mestre Ambrósio, o Mundo Livre S.A., Chico Saz e Nação Zumbi, misturando várias linguagens e criando um movimento que, para nós, junto da Tropicália, são os dois maiores movimentos de arte das últimas décadas. Mas antes de te pedir para falar desse cenário, vamos voltar antes dos anos 90. Hélder, como é que essas tradições populares elas chegaram até você? Bom, é uma boa pergunta, porque é legal situar, né, o cenário que a gente estava um pouco antes, e até indo um pouco mais para trás, porque eu acho de fundamental importância, que é a nossa infância, né? Eu acho, assim, de um modo geral, eu acredito que a gente tem uma possibilidade infinita de talentos e de possibilidades do que a gente pode fazer na vida, mas algumas eu acho que tem uma potência maior, vamos dizer assim, mas depende muito também de onde isso é sedimentado, né? De que criação você tem, que possibilidades você tem. Acho que não tem nada dado pronto assim também, né? Aí, por isso que eu remonto à minha infância, porque eu tive uma infância muito, muito rica dessa vivência popular de uma forma muito natural. Eu nasci em Garanhuns, mas eu me criei em Caruaru, e eu morava numa vila afastada, que até hoje existe, a Vila Kennedy, assim, e onde as tradições populares fazia parte do cenário cotidiano das coisas. Então, era comum a gente ver
por exemplo, num São João, uma banda de pífano passar na sua casa, era como você ver uma laúça no carnaval pedindo dinheiro, as novenas, os cantos, as rezas, a vida religiosa recheada de cantos, mas a gente também tinha um terreiro ali que eu ouvia aquele tambor batendo, o meu vizinho era sanfoneiro, no São João as ruas dessa vila se transformavam em arraial, no carnaval a gente ia para o centro para olhar Bumba Meu Boi e tal. Então aquilo, vamos dizer assim, é onde essa semente brota. Eu vou dar um salto aí para a adolescência, porque eu já vim morar no Recife com 11 anos, e a minha adolescência, o que me entrou em contato com a música foi o contexto assim, do rock and roll. E é aí, é esse momento que antecipa o Mangue Beat. Assim. A gente não tem como falar, né, tão resumidamente, mas assim, você imaginar que o Recife nos anos 80 não tinha nenhum cenário de um contexto de música autoral. A gente tinha no máximo umas bandas tocando covers de rock and roll. Uma ou outra banda tinha alguma música autoral. E as tradições, aí também é importante dizer o meu contexto socioeconômico. Eu era da classe média. Talvez se eu morasse, quer dizer, ainda sou classe média, né? Talvez se eu morasse no Alto Zé do Pinho ou no Alto Santa Terezinha, eu ia ver maracatus e outras manifestações. Mas eu, como classe média, ficou esse buraco na adolescência e eu acho que, de um modo geral, no cenário, a periferia e as tradições populares estavam completamente, vamos dizer assim, encobertas do cenário formador de opinião das universidades, sei lá, de tudo que você puder imaginar que pudesse trazer alguma visibilidade, essa tradição popular estava escanteada. E a gente lá no rock and roll estava antecipando isso, mas eu acho que o Mestre Ambrósio ele não surge isoladamente. Então é interessante notar que assim que existia um cenário de tradição popular muito propenso a fornecer matéria-prima para a criação e uma classe média criativa ali meio isolada. De alguma forma, isso se juntou nessa nossa geração com Chico Sainz, com o Mundo Livre, e tomou uma força muito grande, né? Não nasceu como um movimento, vamos fazer um movimento e tal, mas eu acho que tomou uma força muito grande. E eu diria por uma força de necessidade também, porque além desse cenário interno, a gente tinha uma coisa externa de Recife estar extremamente isolado do resto do país. Era como se o Nordeste não existisse. Então tinha uma necessidade também de dizer, o que é isso, né? Aí parece que saiu tem um fato bem curioso, assim, que saiu uma pesquisa mundial dizendo que o Recife era a 4ª pior cidade do mundo de se morar. Não sei quem fez essa pesquisa, mas foi o suficiente para dizer assim, então vamos mostrar o que é a 4ª pior cidade do mundo pode mostrar, né? Então, isso também foi uma coisa muito interessante, não foi uma coisa isolada. Mas aí o Mestre Ambrósio, pela história de relações que vinha constituindo ali, eu com o maracatu e o cavalo marinho, o Ciba também, aí o Rocha com o maracatu Nação, o Maurício com o caboclinho, com a Foché. Então, essa conjuntura aí levou a gente para essa nossa assinatura. Aí a gente abre o leque também, né? Vamos dizer assim, como é que resume uma década assim, passando pela infância em 5 minutos? Seria mais ou menos esse cenário que antecedeu o Mangue Beat. Só para complementar, então, Helder, quando você fala dessa coisa do Nordeste esquecido, eu me lembro muito, por exemplo, do que chegava no Sudeste. Eu sou filho de nordestinos, eu fui criado, né? Minha mãe, meus pais são do interior do Rio Grande do Norte. Mas aqui, meu pai é aquele imigrante que foi tentar sorte na cidade grande, aquela coisa toda.
E eu me lembro que a música nordestina estava muito associada, por exemplo, a Luiz Gonzaga, era como se só existisse aquilo, né? E aí nos anos 80 para os anos 90, ainda não tinha chegado com tanta força no Sudeste, mas já começava a chegar o que viria a ser o Axé Music, que aí você não chama de música nordestina, chama de música baiana, né? Você separa meio que a baiana do resto do Nordeste. E aí vocês, pelo que eu estou entendendo, vocês tinham a intenção de... Não é de preencher essa lacuna, mas é de se mostrar mesmo, como, olha, não é só isso que tem aqui, né? Primeiro que não, assim, eu acho que quando a gente fala a partir de uma necessidade pessoal, isso toca de uma forma mais profunda as outras necessidades. Então, se não nasceu como um movimento de marketing para dizer assim, aí vamos se dar bem e tal, não é nada disso. A gente estava falando de uma necessidade que a gente estava tendo, vamos dizer, de aquilo estava acontecendo naquele momento, esse olhar para o próprio quintal, vamos dizer assim. No nosso caso, no caso do Mestre Ambrósio, no meu caso pessoal, o quintal era a zona da Mata Norte de Pernambuco. Então, como é que um lugar tão perto, tão rico, uma potência tão grande, era um lugar tão desconhecido? Esse trânsito era pouco transitado, assim, porque como existia muito pouco trânsito entre essas classes sociais, entre esses lugares, entre essas tradições e entre essas culturas. A necessidade nossa era para dizer, olha só o que tem aqui, e olha só como isso é uma parte desse cenário recifense. E olha só como esse cenário recifense é uma parte desse cenário nordestino brasileiro. Então, mas a gente estava falando a partir da nossa necessidade. Eu acho que é por isso que também foi tomando essa dimensão. Dizer, nossa, olha, em Recife tem isso, mas aqui também tem isso. Aqui também tem essa forma aqui. Então, isso foi estimulando, né? É difícil falar dos outros movimentos, porque eu não vivi muito, mas o Axé Music, o movimento da Bahia, chega muito para nós como onde tem uma parcela muito forte, vamos dizer assim, de um marketing cultural e tal. O Recife tem uma característica muito diferente. O Recife, e não estou falando isso me gabando, não, porque se a gente também tivesse aprendido um tanto com o que a Bahia pôde fazer, talvez a gente tivesse algum tipo de projeção interessante também. É uma outra forma de lidar sem querer dar um juízo de valor se é melhor ou pior. Mas a gente nunca soube virar o Mangue Beat, o grande movimento, o boom do mundo, do Brasil. Nunca foi isso, cara. Então, é uma característica também, né? Vamos dizer assim, sem querer dizer que é o melhor, o pior, enfim. Acho que todos têm contribuições, né? Agora, por exemplo, quando eu vi o Olodum com Paul Simon lá no Central Park, aquilo foi muito impactante também, entendeu? O Olodum teve um impacto muito grande para eu tocar percussão, por exemplo. E é muito louco esse movimento. Você precisa ver um Olodum tendo um maracatu aqui do lado, mas é assim, né? Ô Helder, você falou um monte de coisa. Eu estou aqui pensando porque você traz vários elementos. Por exemplo, a relação de classe na percepção da cultura. Você está falando você usou o termo, por exemplo, centro-periferia, e esse centro-periferia pode ser de Recife para Pernambuco, dentro do próprio estado, pode ser, por exemplo, dentro da própria região do Nordeste, ou mais ainda dentro da região sul-americana, dentro do Brasil. E um dos motivos que a gente logo de cara pensou em abrir para a roda de conversa esse podcast foi justamente para alargar essa discussão, porque se ficássemos só eu e Rony, a gente ia ficar falando de cultura sudestina, vamos dizer assim, apesar das pessoas não usarem esse termo. Mas isso fala muito, né? Porque quando você fala de cultura nordestina, dá a sensação que é uma coisa homogênea. E na verdade, não é. Na verdade, todas as manifestações culturais, nas suas diversas regiões do país e do mundo, elas, conforme você vai se aproximando, você vê que ela é muito variada, muito rica. E diante disso eu fiquei pensando numa questão.
qual é a sua compreensão sobre tradição? Como é que você Certo. pensa a tradição? Qual é a relação que você vê, essa relação de centro-periferia, centro-periferia, centro-tradição? Como é que você vê isso? A Tá tradição legal. como algo que perdura, ou a tradição Aham, como algo que é um fóssil, que você não pode aham, mexer? Como é que aham, ela se mantém em vigor e dá o seu aham. recado aí, vai formando novos Certo. ramos, novos desdobramentos? Como é que você pensa isso? Tá. Bom, vamos, só para não perder o fio, mas sem querer entrar no assunto ainda, mas a gente retomar ele depois, é que assim, não tem como falar de cultura popular sem falar na questão de classe, sem falar no desequilíbrio e na incoerência de divisão, de, de riqueza, distribuição de riqueza, nem exclusão social. Não tem como. Porque a cultura popular até hoje faz parte de uma classe socialmente excluída dos meios de produção, das determinações, dos direcionamentos, enfim. Não tem como. A gente precisa e não tem como sair desse assunto, porque é parte integrante. É muito louco isso, mas é parte integrante da discussão. Falar de tradição popular, você tem que falar de exclusão e de incoerências sociais. Então, fecha parênteses, a gente retoma isso aí em alguma hora aqui. O que eu entendo como tradição é exatamente isso, é esse fazer que foi sendo testado, sendo feito durante um tempo e talvez algumas gerações. Eu penso assim, a tradição é algo que foi sendo faz, testa, fica, não fica, faz, testa, fica, não fica, faz, né? É algo que vai sendo, você vai e, 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 e tem um porquê e tem uma razão daquilo que vai ficando. Então, a tradição é aquilo que chega no nosso tempo que tem uma rodagem de testes para trás suficientemente para funcionar dentro de uma determinada lógica. E aí é onde entra essa questão da classe social, porque nunca é a lógica vigente dos donos dos meios de produção. A lógica dos donos do meio de produção e dos que controlam a economia não é a mesma lógica de quem detém os saberes da tradição popular. É muito contraditório isso, porque ao mesmo tempo, sem isso que se perdura no tempo e que se tradicionaliza, a gente estava frito. A gente perderia o conhecimento que conecta a gente com a nossa essência mais profunda, com a nossa ancestralidade. Então, é a base da nossa, vamos dizer assim, são os nossos pilares existenciais. É aquilo que foi sendo testado e tal. Porque a gente está falando de música, de dança, de teatro, mas a gente pode estender isso para a saúde, para a alimentação, para a arquitetura, para plantação, para tudo. E essa questão do ser fixo, isso é uma ideia de quem não está na tradição. Isso é uma visão de quem não olha para esse fazer tradicional ou nunca vivenciou algo ligado a esse fazer tradicional. Porque o fazer tradicional está vivo e dinâmico o tempo inteiro. Não tem esse negócio de... Porque quem faz a tradição é quem existe dentro dela. É quem está continuando testando ela para ver o que é que fica para frente. E é feito por pessoas, por seres humanos que estão também elaborando coisas, que estão também buscando aprendizados e tal. E também essa tradição também se perde, se cresce, se reconstitui, evolui, desaparece. Ela é viva também, entendeu? Agora, a questão social é justamente o cerne da questão social é um juízo de valor
que quem detém os meios de produção determina. Aí é que está a questão, entendeu? Por que disso? Porque isso é um contrassenso absurdo, né? Porque pelo valor que é isso, quem detém os meios de produção é quem era para estar mais sustentando os valores mais profundos da nossa sociedade. Então, é uma contradição muito complexa de entender, assim. Por que quem faz tradição, por que quem está na tradição popular está na margem? Talvez, vamos jogar uma coisa aqui no ar, talvez porque ele opere por lógicas mais conectadas com a natureza, que precisa de um tempo maior, que tem as limitações naturais das coisas, que precisa obedecer às ordens de tempo, de chuva, de colheita, precisa parar quando é na hora de parar, precisa produzir quando é hora de produzir. E a lógica que vai operando quem tem os meios de produção é essa de vamos lucrar o máximo possível no menor tempo possível. E isso não obedece às leis naturais, nem da natureza, nem da arte popular, porque precisa do seu ciclo. Entendeu? Então, talvez seja por isso. Eu estou já trocando uma ideia, assim, pensando junto com vocês. Por que tem essa contradição? Porque essa lógica aqui quer tirar o máximo possível da Terra no menor intervalo de tempo possível. E a Terra não funciona assim. E essas tradições, uma das características é essa conexão com o funcionamento do nosso planeta. Essa arte ela está mais conectada com o fluxo natural de funcionamento do nosso planeta. Então, elas têm outro tempo mesmo, outro jeito. Então, talvez seja uma escolha do próprio ser humano que se confronta com o que é mais, vamos dizer assim, construtivo para ele mesmo. Daí ser um contrassenso tão grande. Mas eu acho que o ser humano se encontra nessa cilada agora, né? Ele foi funcionando de um jeito que está se confrontando com o jeito que seria mais produtivo para ele mesmo. Minha gente, esse papo está muito bom, mas a gente vai seguir essa prosa no próximo episódio. Terminamos assim mais um episódio do Expor Visões na Cadência da História. Queremos agradecer a audiência de vocês. Críticas e sugestões são sempre bem-vindas. E não deixem de visitar o blog exporvisões.com. Até a próxima!